Vocês estão ouvindo, gente? Bom dia para vocês, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Pulso Presente. Eu vou me dar o direito, a arrogância de dizer que é um canal exótico, né? Olha a visita que a gente está recebendo. Escute, né, na verdade, a visita que a gente está recebendo hoje. Olha que delícia. Ó, eu vou contar, né? Bom, vamos lá. Eu sou a Silvia Maria, sou educadora física, terapeuta, essa que vos fala com muita alegria, com muita abundância no coração, porque eu me sinto assim, eu acordo de manhã de verdade mesmo. Eu acordo, eu sento, tem café, tem pão, tem coisinha gostosa aqui para comer. E umas visitas ilustres como essa. Fala, se nós somos agraciados, né? Fala aqui. Vocês e eu aqui. Olha que visita linda e ilustre que nós recebemos hoje. Então, bom dia. E aí, já pegou seu café, criatura? Ai, ai, vamos lá, tomar um café gostoso. Vou contar, né? Estou em Maringá, interior do Paraná, uma cidade meio que conhecida para alguns, porque é uma cidade que tem busca, né, uma integração entre natureza e os concretos da cidade grande. Então, Maringá é uma cidade cheia de árvores. Nós tivemos nós tivemos chuvas com granizo esses últimos dias. E eu fico pensando como que os passarinhos devem ter feito com aquelas pedras todas caindo entre 2 e 4 da madrugada. Acordou todo mundo por aqui. E olha, gente, que poderoso, né? Porque assim, foram vários dias de chuva, teve granizo, pedras grandes. Isso tem menos de 2 dias que aconteceu e a vida tá assim. E a vida está assim, linda, plena, alegre, leve, abundante, sol brilhando lá fora, as árvores de um verde lindo. E os pássaros? E os pássaros, gente, cantando, comemorando a vida. Gente, pelo amor de Deus, diga aqui para mim, não, deixa aqui nos comentários. É, a gente é arrogante, fala sério. Não, vocês vão me desculpar aqui, peço licença, mas vamos falar a real aqui. Ser humano é um bichinho que precisa ser estudado, porque a gente tem teto, cobertinha, caminha, lugar abrigado. Aí você vai falar assim: ah, mas eu não sou passarinho, eu não posso voar das pedras. Ok, tudo bem, é leve. Mas você já entendeu onde eu estou querendo levar essa conversa nossa? Eu estou querendo levar essa nossa conversa porque olha a sincronicidade. Primeiro, a gente vem de dias conversando sobre estratégia, sobre planejamento, sobre ficar com o que tem para janta, sobre olhar as coisas que não estão do jeito que a gente gostaria, na ótica que nós gostaríamos, e ao mesmo tempo buscar uma inspiração para ir com uma nova motivação e viver o mantra, né? Por enquanto estou aqui, porque isso aqui está me levando lá. E eu sei aonde é esse lá, porque eu estrategei onde é esse lá. A gente estava falando sobre isso. E aí, a gente conversou também, né? Eu estou fazendo uma retrospectiva aqui, tá? Porque você pode falar assim, essa mulher é doida, ela falando de passarinho, de chuva de granizo, aí vem falar de jornada, ó, galo, bom dia para você também, o galo. Que raio que essa mulher vai fazer? Calma, é uma retrospectiva, porque tudo isso tem a ver com o que a gente vai falar hoje, meu amor. Aí falamos de trabalho, né? E tentamos aqui falar para gregos e troianos a nível de trabalho, e agora vamos falar sobre espiritualidade, porque no último episódio, que foi ontem, lógico, falamos sobre espiritualidade, sobre a gente começar a meditar, a conversar com Deus. Vamos conversar com Deus? Não, a gente não falou desse jeito.
Não, não foi desse jeito que a gente falou. Eu simplesmente comentei que a gente não ia falar de religião, nós íamos falar de espiritualidade. Mas assim, além dos movimentos que você particularmente vivencia com os seus hábitos e a sua religião, para você que tem alguma religião, no seu íntimo, você com você mesmo, né, você mesma no interior da tua casa, no seu dia a dia, é importante você nutrir. E muitas vezes é se conectar sentindo essa energia maior dentro de ti, não fora, longe, para fora da estratosfera do planeta, mas dentro de ti. Por quê? Porque a gente tem falado da dualidade, você percebeu? Entre pequenas mudanças, grandes mudanças, energia masculina, energia feminina, manhã, noite, né? O granizo e o sol que vem depois do granizo. Tudo é dual, tudo é mutável, mas esse mutável, ele acontece no presente. Então, viver momentos de presença. É, eu quero, daqui para frente, a gente está começando a entrar num processo. Você percebeu há quantos dias nós estamos no pulso presente? A gente está chegando em 21. Nós chegamos em 21. 21 dias. Se você acompanhou aqui comigo desde o primeiro dia, né? Lógico, você vai falar assim, Silvia, a conta não tá batendo. Calma, meu amor. Os 3 primeiros episódios não fizeram parte da jornada. No quarto episódio é que a gente começou ali o hashtag 0001, 001, né? E agora a gente está no 021. E aí, esses primeiros 21 tem tudo a ver com o processo gestacional, onde seu pai, sua mãe, né, energia masculina, energia feminina, já estavam fundindo ali, já estavam em todo um processo. Você deixou de ser um óvulo e um sêmen e virou um zigoto, né, um ovócito, na verdade. Um ovócito começou a virar um conjunto de células ali, o processo de nidação, não vou entrar nesse processo, isso eu faço lá no programa Sim é Vida, que é o outro canal. Só, vamos voltar aqui, Silvia, volta aqui. Às vezes eu brigo comigo mesma. Então, porque eu viajo, né? Eu vou. Mas voltando aqui, presente, tá vendo que eu também faço esse movimento? Eu também tenho que estar o tempo todo me pegando e falar assim: volta daqui, presente, nem passado nem futuro. E aí, nesse movimento, os grandes avatares que passaram no planeta, em especial, né, para os cristãos, o Cristo, primeira coisa, a hora que rolava conflito, o que que ele fazia? Hasta la vista, baby, 8 das Oliveiras, estou chegando, certo? E ele voltava para dentro de si, ia para a natureza, se conectava com a energia maior. Então, é esse o convite hoje, porque você vai precisar nutrir, sustentar, e aí não perder a sua rótula, a sua bússola. E procrastinação, lógico que vem de 300 mil lugares a pergunta, e a resposta da pergunta nunca vem de um único ponto. Mas essa dualidade entre autossabotagem e procrastinação também vem de um processo de se sentir ou no passado ou no futuro e nunca estar aqui, agora, inteira, inteiro, com energia do meu pai e da minha mãe, ou seja, com seu pai, com a sua mãe, e com todas as características que representam esses arquétipos. Eu não estou nem falando aqui, não tem nada a ver com gênero, é arquétipo, meu amor, tá? Então, o convite de hoje é buscar entendimento, criar uma rotina que nos dê paz, que nos acalente o coração, que nos dê nutrição espiritual para que a gente possa continuar mantendo esse norte, que ainda que eu estou vivendo ainda o fervo, ainda está pesado, meu local de trabalho, em especial o pessoal do plano B, é, que agora eu consiga falar assim, ok, não tá legal, mas isso agora tá me levando para um lugar melhor, para um lugar mais legal. E, gente, é tudo que nós vivemos aqui, nesses 3 últimos dias, 2, na verdade, tá? Nesses 2 últimos dias, é tudo que a gente viveu aqui.
tempestade, ventos fortes, granizo, pedras quase do tamanho de pedras do tamanho de burcas e um pouco maiores, batendo nos telhados, nas venezianas, nos carros, né, invadindo assim, porque o vento trouxe com força e aí não tem muita proteção. E a vida está aqui, linda, bela. Vocês acabaram de escutar espécies diferentes de pássaros cantando, comemorando a vida. Porque assim, nada é imutável. Porque sim, vai passar. E eu vou abrir uma questão aqui. Há 2 anos atrás, eu comecei a colocar o meu dinheiro para trabalhar para mim. Respira, inspira, respira, inspira. Você está colocando seu dinheiro para trabalhar para você? Porque a espiritualidade está o tempo todo trabalhando para nós. Eles dão a chuva, mas traz a bonança. Sobrevive quem tem que sobreviver. O indiano fala isso, né? Não existe se. Porque às vezes a gente fica assim, ah, e se eu tivesse feito tal coisa? E se eu tivesse feito tal coisa? Então faça. Porque há 2 anos atrás eu coloquei o meu dinheiro para começar a trabalhar para mim. E aí eu fui fazer as contas porque ontem deu o dia do resgate de uma aplicação. Não é, né? Mas assim, né, não vou entrar em detalhes aqui, ok? Mas assim, e eu fui lá e falei assim: olha, rendeu. Aí eu falei assim: nossa, mas foi em 12 meses? Não, foi 24 meses. Aí eu olhei e falei assim: 24 meses. Gente, que delícia! Eu tô lá no Pulso Presente falando pro pessoal, né, que no fervo a coisa de repente não tá legal e agora eu tô colhendo frutos. Eu tô colhendo os primeiros frutos. 24 meses depois, e assim, passou tão rápido que eu achei que fosse 12 meses o planejamento que eu fiz, e não, foi de 2 anos. Então já tem mais de 2 anos que eu tenho feito Milagre da Manhã, que eu tenho feito o movimento de falar bom dia para a vida, ficar no pulso que me pulsa, esse pulso do presente, ficar no presente. Às vezes a gente foge um pouco para o passado, aí eu falo assim: não, beleza, vamos lavar as más águas, vamos lavar as más águas, vamos lavar as más águas. Opa, voltei, presente! Aí dali a pouco, quando eu vejo, eu tô lá no futuro, e se? E se? Aí eu falo: peraí, não tem futuro sem presente, voltei, tô aqui de novo. E aí talvez você vai fazer isso. Mas uma coisa é certa, o seu trabalho te nutre. A espiritualidade, ela abunda. E ela vem te dizer que depois da tempestade tem o renovo. E hoje a gente começa a dar os primeiros passinhos para falar de ancestralidades, pai e mãe. Falar de que no racional a gente se protege dos granizos da vida. Mas racional é pai, certo? Racional é pai. A energia masculina. A energia masculina ela é mental, tá? Na maioria das vezes ela é mental. Ela tem também a parte empática, a parte do acolher, quando a energia masculina matura. Não vamos falar disso hoje, tá? Voltei aqui. Então, o que acontece? Mas a energia feminina, ela é gestar, esperar, ter paciência, nutrir, para que a hora que a tempestade passar, tenha árvore, tenha sol, tenha pássaros cantando e pegando sementes aqui e ali e transportando a vida ali e lá. E esse é o movimento. Pulso, pulso. Então tem pulso, silêncio, né? A batida do coração. Tudo tem pulso, tudo tem melodia, tudo tá ali. A cocriação é na vibração que acontece. Então fique no presente. Talvez você tenha que visitar o seu sistema familiar e pedir licença para fazer um pouco diferente, porque possivelmente você vai ser a primeira pessoa no seu sistema familiar a fazer uma boa gestão de ficar no presente. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso. Talvez você já é a primeira pessoa no seu sistema familiar a ter galgado uma faculdade, a ter galgado se abrir para um processo terapêutico. Das muitas vitórias que você tem aí. Deixa aqui nos comentários para mim. O que que você percebe que você tem a benécia
do universo de viver e que o seu sistema não viveu? É uma casa? É uma faculdade? É saúde? É ter uma família? Você tem o seu parceiro afetivo, a sua parceira afetiva, a sua casa, né? Apesar de que você ter nascido e ter sido criado num lar de pais separados. Ah, não, é o contrário, mas assim, pelo menos a gente vive uma verdade. E para os meus filhos, a gente ficou melhor separado, porque eu consigo falar com ele, com ela, a gente consegue. Fala aqui, qual é o seu Paranauê? Né? Aonde você. Vamos começar a perceber aonde, quando você olha, aonde, em que área da vida. Você olhando para o seu sistema familiar, você percebe que você vive benécias. E amanhã a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Eu vou deixar você com essa cantoria deliciosa. Eu vou até lá para outra janela, que eu peguei meu café aqui. Eu vou lá para outra janela, que daí você escuta melhor. E nós vamos finalizar esse dia de hoje. Me pega. Ó, amanhã aqui, hein, criatura, né? Porque a gente vai, né? Amanhã aqui, por favor. E vamos abundar mais, falar mais sobre o sistema familiar. Deixa eu ver se ainda rola aqui uma cantoria gostosa. Um super beijo para você.